Bom dia, estamos aqui na nossa sala de podcast, Estudo São José. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de um momento muito importante que a gente viveu, a Semana Santa. Foi a missão Semana Santa em Perdões, Minas Gerais. E eu estou aqui com as alunas do ensino médio que foram lá representar a nossa escola. Vou deixar que elas se apresentem. A gente vai ter esse papo sobre este tempo que nós vivemos. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu sou do terceiro ano. Eu sou a Júlia, sou do terceiro ano. Oi, gente, eu sou a Marielle, sou do segundo. Então, esse nosso bate-papo é para a gente contar um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências na missão de Semana Santa, que foi na cidade de Perdões, em Minas Gerais. E acredito que foi um tempo muito rico de muitas experiências, né? Então, as meninas vão contar para a gente aqui como é que foi, né, esses dias que nós passamos lá, do dia 27 de março até o dia 31. E acredito que temos aí muitas coisas para contar, muitas histórias boas aí desse momento. Sim. Quem que vai começar falando um pouquinho para a gente aí, como é que foi a experiência de vocês? Vamos lá, então, vou começar. Foi uma experiência, assim, foi um convite um pouco inesperado, porque foi, assim, no meio de uma semana, um pouco do nada, vamos dizer assim, e a gente não sabia o que a gente esperava. Porque era um projeto novo tanto para a escola, que já tinha ido, e tanto para a gente, que foi a primeira vez que a escola foi com alunos. Então, assim, eu digo por mim que foi uma honra eu ter sido chamada, porque foi muito melhor do que eu achava que seria. Que a gente vai, assim, com um pouco de insegurança, né? O que vai ser, será que a gente vai conseguir enturmar ali com todo mundo, o que a gente vai ter que fazer. Mas foi, assim, foi muito gratificante, foi um momento muito renovador. E ainda mais durante a Semana Santa, todo aquele momento de preparação. Eu acho que foi uma honra mesmo, foi muito bom. Foi no tempo certo, então. Foi no tempo certinho. Foi Deus ali. Foi. Vamos. E Letícia, pra mim foi, assim, uma experiência única. Eu acho que não teria outra oportunidade pra eu ir, até porque eu tô no terceiro ano, né? Mas eu não poderia de deixar de ir. Foi muito bom, as amizades, todos os momentos, assim, pra mim foram muito marcantes. Cada um tem ali um cantinho especial pra mim ali no meu coração. E no início eu tava com um pouco, assim, de receio. Gente, como é que vai ser? Vai ser legal? Será que eu não vou gostar? Será que eu vou gostar? E assim, no final foi incrível. Inclusive estou com muitas saudades. Queria voltar no tempo, porque foram momentos únicos pra mim e que eu nunca vou me esquecer. Nunca mesmo. e Marielle. Pra mim foi uma experiência muito boa. Eu fiquei também nervosa pra tudo, porque eu só conhecia a Lê e a Júlia eu não conhecia. E aí já foi uma coisa assim, no avião mesmo, a gente já se enturmou total. Só que aí a gente chegou lá, estavam todas as escolas, o INSP, o Piedade, o Lourdes, a gente ficou meio triste, será que a gente ia conseguir enturmar com todo mundo? A gente conseguiu enturmar com todo mundo, sim. Foi muito bom. Então era uma experiência muito boa de estar vivendo esse momento da Semana Santa, essa época tão especial para nós cristãos, com outras pessoas da nossa cidade que conseguiam conciliar essa vida, tipo, essa vida cristã, essa vida né, religiosa com entomar, com alegria, com diversão. Então era mistura de risada, coração. Gente, era uma coisa muito especial. Eu acredito que para nós que participamos, né, nosso primeiro irmãozinho, né? Então esse ano acho que a semente ela foi lançada e a gente já teve os frutos de novas pessoas, de novos jovens fazendo a missão de Semana Santa com a gente. Esse ano a gente estava em 55 pessoas, né? Entre jovens, missionários da Piedade, as irmãs e os educadores, né? Então foi um momento assim, muito marcante, que eu acredito que quanto mais pessoas fazem parte desse movimento, mais vidas a gente consegue alcançar. Sim, com certeza. Essa missão ela tem um sentido especial para nós, né? E o nosso agradecimento também a quem nos acolheu. Sim. Nesses dias de missão, foi a Paróquia Nossa Senhora das Graças, lá de Perdões, na pessoa do Padre Rogério. Acredito que o carinho muito grande que a gente recebe, né? Eles pensam nos detalhes.
desde a condução para nos levar para onde a gente precisa, a alimentação. Então, a gente cria muitos laços, né, quando a gente tem essa oportunidade também. E como vocês falaram, assim, vamos numa expectativa, né, de como vai ser e voltamos, eu acredito que com muitas coisas boas. E dentro desses dias, assim, que a gente vivenciou, o que mais marcou vocês, assim? Acho que o momento com os idosos. Foi um momento muito marcante, porque às vezes a gente, quando as pessoas vão ficando mais velhas, a gente meio que vai se afastando. Muitas vezes não tem ninguém ali para conversar, eles ficam só entre eles. Então acho que foi um momento muito importante, tanto para eles quanto pra gente também. Receber o carinho deles e dar o nosso carinho para eles também foi muito gratificante, assim. Tinha uma senhorinha que eu conheci, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela me lembrou muito a minha bisa, que assim foi uma das pessoas mais importantes para mim. E ver ali, não era fisicamente, mas ver ela com o jeitinho dela, me lembrar a minha avó, foi assim um aconchego ali no meu coração. Foi muito bom, muito, muito bom. Eu gostei muito quando a gente vai fazer a visita nas casas, porque foram pessoas que a gente viu que têm realidades totalmente diferentes. Então a gente foi de pessoas que super aceitaram para pessoas que assim ficaram com um pouco de receio, mas ainda assim deixaram a gente entrar. Então assim, são realidades que a gente às vezes pensa, mas aqui pra gente é muito distante. Quando a gente realmente entra em contato, a gente tem uma visão totalmente diferente. Então, assim, são pessoas que realmente precisavam. Então, a gente foi em casa de enfermos, a gente foi em casa de pessoas já com uma idade mais avançada, idosos. A gente foi em casa que tinha criança, que a criança nos chamou. Então, isso foi uma coisa muito interessante, que a gente foi na casa, tava nós três e os meninos de Lourdes. A gente entrou numa casa que, de início, os pais não queriam deixar a gente entrar. E tinha uma menininha, que acho que ela devia ter no máximo uns 3 anos de idade, que ela que nos chamou. E ela ficava, vem cá, vamos entrar. E a gente entrando, a gente ficou mais na parte de fora, porque eles estavam mesmo um pouco receosos. Mas, assim, foi uma experiência. E a gente entrando, a gente começou a fazer oração e o Senhor começou a chorar muito. Ficou muito emotivo. Então, assim, é uma coisa que a gente pensa. As pessoas têm dificuldade, realmente eles não têm muito contato, mas está longe. Quando a gente chega perto, a gente vê, caraca, são pessoas que precisam de cuidado, são pessoas que precisam de atenção, precisam de oração. Então vamos aqui tentar fazer um esforço, que seja 5 minutos, rezar mesmo para aqueles que precisam. Então foi uma experiência para mim, a visita nas casas foi ótimo, ainda mais que eu ganhei 2 abóboras, estavam deliciosas, gente, estava muito bom. Eu ia falar também das visitas nas casas, que para mim é muito interessante como a gente foi para uma cidade pequena e eu não sei explicar, a simplicidade, a humildade, a conexão que todo mundo da própria cidade tem um com o outro. Então, todo mundo é muito feliz. Todo mundo é muito feliz. E a gente foi na casa do seu Álvaro. A gente encontrou ele na igreja e ele falou, vamos lá e tal. A gente foi. Deu abóbora pra gente, a gente bebeu água na fonte dele. Levei o pelão com o santo. E foi uma experiência muito legal. E uma experiência que foi um pouquinho à parte, mas que também marcou muito. Foi o momento de encontrar as pessoas das outras escolas e conversar, assim, no almoço, ouvir as experiências, ouvir as histórias dos meninos do Piedade, do Príncipe, do Lourdes. Então, só aquele momento ali de depois da janta, a gente cantar o hino, né, de escola, Andar de Kombi. e comer pão lá, e a gente tá lá conversando, a gente tá cantando, e era 10 horas da noite, era 5 horas da manhã, e era... Todo esse momento foi muito, muito precioso pra mim. Eu acredito que as vivências, elas são muito interessantes, né? Cada um guarda uma coisinha assim no coração, que mais marca, que mais chama atenção, né? E para mim, assim, os relatos, eu acredito que são as experiências, né? Mas eu vou falar um pouquinho do meu olhar enquanto aos jovens que estavam com a gente. Eu acredito assim, como foi bonito a maneira com que vocês abraçaram as propostas, né, os dias ali que foram intensos. Tinha dia que a gente está muito cedo, muito tarde, né? Então assim, a gente estava muito disposto, né? Eu acredito que o momento que me marca
muito quando a gente faz um encontro lá com as crianças, né? Lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes que nos recebeu. Então, bem interação com vocês, a maneira que conduziram, a acolhida, né? Fizeram com que todo mundo fizesse parte daquele momento. Né? Então, essas pessoas guardam, né? Mandaram um recadinho essa semana perguntando como é que a gente estava. Então, assim, são pessoas que vão criando um vínculo com a gente, assim, afetivo, né? Mas que a gente vai conseguindo também estar pertinho aí através das nossas orações, né? Então, a gente quando sai de lá, ele já pergunta, volta ano que vem, né? E esse é o nosso grande desejo, né? De continuarmos essa missão. E dentro desse nosso momento, assim, quais são as expectativas para a próxima missão? A gente vai poder ir? Será que vai? A gente forma agora. Acho que são, com a graça de Deus vai dar certo. A gente celebra aí os anos do Monsenhor Domingos, né, da sua Páscoa. Então, o nosso desejo é de fazermos uma missão lá na cidade do Monsenhor Domingos, em Caeté, com a juventude missionária. Então, já é o nosso próximo passo. Para a gente caminhar aí. E dentro desse nosso momento, um recadinho que vocês deixariam para quem nos acompanha e vai nos escutar, assim, deste tempo que a gente viveu. Assim, eu sempre fui muito de dentro da igreja, então eu sempre acompanhei essas coisas. Só que eu acho que como em algumas celebrações a gente estava um pouco à frente, vamos dizer assim, de ajudar na organização, eu acho que eu consegui viver e enxergar mesmo, entender o significado. Porque são comunidades um pouco pequenas, relativamente pequenas em comparação com a gente tem aqui, e são pessoas que eles veem o sentido e a importância de coisas muito pequenas. E que às vezes a gente, na rotina, a gente não vê tanto. A Semana Santa é a semana mais importante do cristão, do católico. É a semana que o católico tem que participar, dele virar, dele acompanhar, desde a última ceia até a ressurreição. Desde a morte de Jesus até Jesus chegar e falar, voltei. Então eu acho que eu, pelo menos acompanhando assim diretamente, foi uma sensação de que eu me senti renovada e que eu percebi coisas que eu não tinha percebido. A celebração da Sexta-feira da Paixão é uma celebração muito importante para mim. No ano de 2020 eu perdi o meu avô, ali no final de abril. E no ano eu passei por um momento muito difícil da minha caminhada religiosa, porque ele era uma pessoa que eu tinha muito amor. E quando eu perdi ele, foi um baque muito grande. Então eu me afastei um pouco, e eu ficava, nossa, aquela culpa, a gente fica jogando a culpa, né? Por que Deus tirou ele de mim? Toda essa culpa mesmo que a gente leva. E eu fiquei muito tempo assim afastada. No ano seguinte, na celebração da Paixão, eu fui na celebração com a minha mãe, e estava na época da pandemia, então não tinha todo aquele beijo na cruz que o padre segura, você levava a sua própria cruz. E quando a gente foi fazer o beijo na cruz, começou a tocar aquela música Ninguém Te Ama Como Eu. E naquele momento eu estava meio assim revoltada, não queria ter celebração, eu estava assim, vai eu vou, né? E eu lembro que naquele momento que eu olhei para a cruz, que começou a música, eu senti uma coisa muito forte. E eu falei, caraca, no dia que eu fiquei pensando, né? Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, pelos meus erros. E tudo que acontece tem um sentido, tem uma razão, um motivo. Então, naquele momento que eu realmente senti a presença de Jesus, foi como se tudo tivesse voltado ao normal. E eu lembro que na celebração que a gente foi, eu chorei muito naquela celebração, porque sempre nessa mesma época eu lembro de tudo que aconteceu. Então, estar à frente, ajudar nessa participação, no movimento, conviver com a comunidade, foi uma coisa que me renovou e eu percebi que às vezes as coisas do dia a dia são as coisas que realmente aproximam a gente de Jesus. Então, foi assim... Se você aí de casa quer participar, você é aluno, se sentiu interessado, que é um momento assim extremamente renovador. É um momento que você sente, que você percebe que você tem mesmo um sentido de vida. Você tem ali uma vocação para viver aquilo que Deus escolhe para você.
Eu quero deixar um recado para as pessoas, para os alunos, né, que vão ficar aí, que a gente vai se formar, mas quem tiver oportunidade, que for convidado e que se sentir interessado, não deixe essa oportunidade passar. De verdade, não deixe. Não nem hesite em dizer não, porque é uma experiência única. Eu tenho certeza que quem viver isso não vai ter outra oportunidade para você ter essa experiência de viver toda essa semana com pessoas assim que têm realidades diferentes da sua, e eu tenho certeza que isso vai contribuir para você ser uma pessoa melhor, tanto na religião, eu digo por mim mesma, mesmo eu vivendo dentro da Igreja Católica, sempre frequentando as missas, enfim, eu acho que eu nunca tive uma experiência tão assim grande quanto eu tive lá. Foi muito bom. Então, não deixem essa oportunidade passar. E em qualquer outro lugar também que vocês tiverem oportunidade de um retiro, de grupo de jovens, gente, pelo menos tenta, experimenta, porque são experiências assim únicas. Únicas e que vão te fazer muito bem, eu tenho certeza. Para mim foi interessante a parte de não encontrar, mas reafirmar a minha própria vocação, porque para mim eu sempre achei que sempre tive esse ato de querer cuidar das pessoas, abdicar de mim para cuidar das pessoas. Inclusive eu, quero ser enfermeira, e as pessoas sempre falam, mas enfermeira, nossa, complicado e tal. E aí é muito fácil eu falar, quero ser enfermeira porque eu me dou bem com todo mundo, eu sei que eu amo todo mundo. É muito fácil, porque na hora que você chega lá, vai ter todo tipo de pessoa, vai ter gente simpática, vai ter gente antipática, vai ter gente que... em diversas situações. Então, pra mim foi interessante, por exemplo, chegar lá nas velhinhos e ter senhoras que queriam dançar e outras que eram bem extrovertidas, outras eram mais introvertidas. Umas eram mais, gostavam de ficar sozinhas. A questão de saber que aquilo é o jeito da pessoa, e às vezes aquilo é uma reação de coisas que não passou antes. Então foi uma reafirmação de uma função que eu quero seguir, assistência social, enfermagem, e até da minha própria vocação. Então foi uma experiência muito interessante para mim. E fica de recado para as próximas pessoas que virão comigo, tá? Porque ano que vem eu vou de novo. Com certeza é muito interessante para essas pessoas conhecerem as outras escolas, porque a gente chega lá com coisa meio outras escolas. Né? A gente é muito, de verdade, todo mundo é incrível. A gente vem com aquela visão de rivalidade, mas Por causa da Ciane. a gente estava cantando o hino do Lourdes, do ISP, todo mundo é PSJ. E é uma experiência muito legal quando você sai pelo menos aqui no Estado, sai do mundo de Brasília, que a religião é uma coisa, a sua religião. Lá a gente foi interessante chegar lá e todo mundo da cidade, assim, saía e ia pra procissão mesmo, e rodava, e andava. A gente foi numa senhorinha que ela era cega e cantou, e ela pintou, e ela foi na celebração. E rezava um texto 18 vezes no dia. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então, a minha da cidade pequena é muito diferente, né? É mágico. Então, pra gente finalizar esse nosso bate-papo, acredito que tem coisas que ficam lá, parece mesmo, né? Mas acredito que para quem participou da missão da Semana Santa, para quem viveu essa experiência, acredito que o único para as nossas vidas, são os momentos, né? Acho que, por mais que a gente tente aí colocar no papel, escrever, são aquilo que marca mesmo. Então, eu queria agradecer por a gente ter vivido esse momento, por terem aceitado o nosso convite. Acredito que são os momentos que Deus prepara para a gente também. Como é que a gente vai viver dentro? Acredito que quando a gente chegou em Perdões, eu fiquei com essa frase todos os dias, com o Padre Rogério, na quarta-feira, fazendo lá o momento do sermão, de Nossa Senhora das Dores do Centro Espaço. Ele falou que aquele era o nosso lugar e aquele era o nosso tempo. Como é que a gente ia aproveitar bem? Então isso foi me marcando, porque cada dia a gente era foi convidado a viver de uma maneira diferente.
Tenho certeza que a gente conseguiu aproveitar muito bem por esses dias de Semana Santa, com vivências muito significativas para nós, né? Eu falo enquanto religiosa, enquanto estudantes, enquanto rede de verdade e educação, né? Para que a gente consiga transbordar, né? Para todas as pessoas que a gente encontrar esses dias. Sim. Então, obrigada, meninas, por Obrigada. Eu vou agradecer a irmã Vlaisa por ter paciência comigo, porque eu perdi minha passagem, perdi meu celular. E não sabia pra onde estava indo. Muito obrigada, irmã Vlaisa. Você resolveu um abraço para as escolas, nós estamos com saudade. Não é? Até breve. Obrigada. Bem,